Bom dia, pessoal. Nosso novo tema, né, da aula de hoje é formação de palavras, relação dialógica e gênero textual oral. Os morfemas e estrutura das palavras. Então, para estudarmos os morfemas, nós vamos estar lendo e baseando nosso estudo nesse excerto que traz aqui na nossa unidade. O que é paradiplomacia? Alguns municípios e estados têm desempenhado grande papel na economia regional ao criarem novas ferramentas para atingir objetivos locais. Essas relações conduzidas por governos subnacionais ou regionais em busca de seus interesses são conhecidos como paradiplomacia. Então, esse é um excerto, né, que fala sobre esse assunto que é a liberdade, a autonomia que os nossos prefeitos, governadores têm para negociar, né, com outros países, com outros locais, aquilo que lhe prover melhor. Então tá bom, vamos continuar. A língua portuguesa, ela é composta por milhares de palavras. Observe algumas palavras que nós vimos no excerto: desempenhado, desenvolvimento, autonomia, independência, internacionais, visibilidade, subnacionais e paradiplomacia. Está faltando um R ali, né? Paradiplomacia. Para analisá-las individualmente, há dentro da gramática normativa a morfologia. A morfologia, ela estuda a estrutura, a formação, a classificação e a reflexão das palavras. Então, muitas palavras são de origens distintas, vindo de outros países, de outras línguas. Exemplo, a própria palavra morfologia. Morfo, que significa forma, e logia, significa estudo, formada por dois termos de origem grega. Então, a palavra morfologia é formada por dois termos de origem grega, né? Morfo e logia. A sintaxe é outra área da gramática normativa, quando se deseja estudar essas mesmas palavras em sua relação com outras, no contexto de frases. Exemplo, essas relações conduzidas por governos subnacionais. Aí eu vou observar a relação que tem entre sujeito, predicado, adjetivo, né? Dentro dessa frase, o que significa. Então, é o estudo mais profundo da relação entre as frases, também orações e também períodos. Por exemplo, relações conduzidas por quem? Por governos subnacionais. Então, a sintaxe é um estudo mais amplo dentro de um contexto. Morfemas lexicais e gramaticais. Então, esse aqui já é o estudo das palavras, né, da formação das palavras, juntando um pedacinho com outro pedacinho, digamos assim, e formar uma palavra. Então, elas podem ser divididos, né, eles em duas classes: morfemas lexicais e morfemas gramaticais. Os lexicais são aqueles que se referem ao sentido das palavras. Exemplo, é independência, dependência e depender. Então, uma palavra vem aqui da outra. O morfema lexical independe. Então, tem depende. Eu coloquei independência, né? Eu coloquei o indé antes e o ência depois. Então, eu formei uma palavra independência. Ou posso formar dependência ou até o verbo depender. O morfema gramatical é aquele que estão apenas ligados ao sistema gramatical da língua. Ou seja, indica gênero, indica número, indica grau. Gênero, né, masculino e feminino. Número, plural e singular. Grau, aumentativo e diminutivo. Então, exemplo, subnacionais, plural feito com acréscimo de S. Então, quando eu coloco S, a palavra
que era subnacional, ela se torna subnacionais, né, no plural. Temos aqui também a etimologia, palavra que explica os termos e muitas vezes da origem ao longo dos tempos. Então, ao longo dos tempos, essa palavra ela pode se transformando numa outra palavra. Num país ela tem um significado, no outro ela pode ter outro. Então, estuda, né, ao longo do tempo como essa palavra foi se transformando. Então, por exemplo, vós me ser, lá no passado, né, no Brasil, você. E hoje já está assim, VC, para indicar você. Então, é o estudo da palavra ao longo do tempo. Nós temos classificação dos morfemas. Radical, parte que lhe confere o sentido básico. Repete-se em todas as palavras cognatas, ou seja, as que compõem a mesma família. Por exemplo, de empenhar vem empenhado, desempenhado, e o radical é EMPNH, né? Só esse trechinho aqui que eu tenho. A vogal temática é o elemento que se une ao radical de uma palavra para que ela possa receber outros morfemas, outros pequenos trechinhos para formar uma palavra. Quando o radical é acrescido da vogal temática, recebe-se o nome de tema. As vogais temáticas podem ser nominal ou verbal. Então, eu tenho esse trechinho empenhar mais A, empenha. Então, a vogal temática é A. Vogal temática nominal é que se refere aos substantivos, aos adjetivos, aos verbos. A, E e O designa normalmente gênero. São usadas geralmente quando derivados de verbo. Cantar, cantor, né? Era cantar, eu troquei aqui o A pelo O, ficou cantor. Cantar é o verbo, cantor é o substantivo, o cantor. As verbais. Falta um I aqui, né? Exemplo. CONT, mais o radical A, né? Mais é o radical. CONT é o radical. A vogal temática é o A, que vai ficar acrescentando a desinência R, cantar, cantor. Aí nós temos aqui prefixo e sufixo, são morfemas que se juntam às palavras a fim de formar novas palavras. Ambos são, na verdade, afixos. Então, prefixo e sufixo são denominados afixos. Às vezes, falar afixo, o que é isso, né? É o prefixo e o sufixo. O nome prefixo ou sufixo é dado dependendo do lugar que ocupa na palavra, ou seja, se estiver antes do radical é prefixo, mas se estiver depois é sufixo. Exemplos. Antipatia. Então, anti é prefixo, vem antes do radical, patia. Retroceder, vem antes, prefixo. Tolerante, veio depois, o anti vem depois, é sufixo. Realismo, ismo, vem depois, é sufixo. Temos também desinência nominais e desinência verbais. As nominais se referem ao nome, vai indicar o masculino ou feminino. Gênero, né? Masculino, também tem um número, e o singular e o plural. As desinências indicam. Exemplo, o aluno atencioso prestou atenção na aula. Aluno, o, né? Indica masculino. Fosse aluna, seria feminino. E o plural, por exemplo, os alunos, esse S indicaria o quê? Plural. E o gênero feminino ou masculino. Desinência verbais. Então, as desinências verbais indicam flexões do verbo, número e pessoa, modo e tempo. Ainda existem as desinências verbo-nominais, que indicam as formas nominais do verbo. Quer dizer, quando o verbo está assumindo uma outra função que não é a dele.
de substantivo, né? A palavra substantivada. Então, por exemplo, no infinitivo andar, gerúndio andando, particípio andado. Exemplo, viajassem, olha só, viar até o J radical. O A é a vogal temática, a primeira conjugação está escondida ali de trás, né? C, e desinência do modo subjuntivo. E M é a desinência da terceira pessoa de número e de plural. Andasse, viajassem, né? Então aqui, ó, até o J é radical, aqui o A é a vogal temática, e o S é a desinência do modo subjuntivo, e o M é a desinência da terceira pessoa de número e plural. Indica que está na terceira pessoa, né, do plural. Vogais e consoante de ligação. São colocadas entre os morfemas para auxiliar na escrita e no som, e também na pronúncia. Exemplo, paulada. Se eu tirar o L aqui, ficará palma e ada, né? Então, esse L auxilia na pronúncia da escrita. Café, cultura. O I também, né, está aqui ligando café com cultura. Então, fica café e cultura. Café e cultura. Gasômetro. Gás mais o metrô. Também está emendando aqui, né? Só lembrando que esse café não tem esse acento no E, né? É café e cultura. Então é isso aí. Tchau e até a próxima aula.